Glória a Deus. Vamos iniciar, a EBD de hoje. Pedir o Júnior para estar nos dirigindo a Deus em oração, em nome de Jesus, para iniciarmos a EBD, Autoridade Espiritual. Senhor, meu Deus, meu Pai, de Israel, estamos aqui, Senhor, para aprender sobre a Tua palavra. Que o Senhor está com o Senhor nosso conhecido, que o Senhor está derramando Sua sabedoria, Senhor. Isso que nós Glória a Deus. te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, pode se sentar. O pessoal que está acompanhando da internet ali, EBD, Autoridade Espiritual. Nós estamos em qual página, Júnior? Página 8. Página 1? 8? E a apostila errada aqui. Glória a Deus. Página de número 8. Paramos na leitura, falamos sobre o exemplo de Cristo, quando Jesus estava na terra e ele veio com a finalidade de salvar a humanidade, ou seja, a responsabilidade e a missão de Jesus é de salvar a humanidade. E teve um momento de agonia, de desespero no Getsemane, ao qual o Senhor Jesus disse: se possível for, passa de mim este cálice. Ele fala com o Pai, mas ele encerra dizendo que seja feita a tua vontade. Então nós aprendemos que com a fala de Cristo, de que Cristo também foi submisso à autoridade de Deus, entendendo o real propósito de Deus, e sabendo que não era a vontade dele que deveria ser feita, mas sim a de Deus. Então, assim, sinalizando para nós a importância de nós estarmos sujeitos a toda autoridade, e não só a toda autoridade, mas como também a autoridade de Deus, em Cristo Jesus. Vamos ler como nosso Senhor e Paulo agiram em juízo. Mateus 26, registra o julgamento duplo que nosso Senhor enfrentou após seus aprisionamento diante do sumo sacerdote. Ele recebeu o julgamento religioso e diante de Pilatos, julgamento político. Quando foi julgado por Pilatos, o Senhor não respondeu, pois não se encontrava sob a jurisdição terrena. Então, mas não só isso, Não só isso. Jesus ele não respondeu porque a profecia de Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 53, eu não sei se o autor colocou, nessa questão, mas nós vamos ler aí mais adiante. Isaías 53, glória ao nome do Senhor Jesus, diz lá, diz aqui, versículo de número 3, do 53, diz assim: e era desprezado o mais indigno entre os homens de dores, e experimentando dos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade.
os castigos que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Achei o que eu queria. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquinejadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, a profecia de Isaías, né, veio a se cumprir nesse capítulo 26, né? Nesse capítulo 26 veio a se cumprir essa grande profecia que Jesus, ele foi julgado, né, politicamente, julgado pela igreja. Ele foi um julgamento duplo, né? Porque na verdade a igreja conduziu ele ao julgamento, né, para condenarem ele, e Pilatos representava a autoridade terrena. Só que Jesus não levantou nenhum ai nem contra Pilatos. É interessante isso. Jesus, ele não se defendeu, e Jesus também não falou nada, né? Ou seja, ele não demonstrou ali insubmissão à autoridade, mas ele demonstrou ali a importância de respeitar a autoridade, seja ela quem for, e também nos dando uma estratégia de que, independentemente do momento que nós estamos enfrentando de julgamento, de apontação de dedo, a maior e a melhor reação de um servo e de uma serva do Senhor é ficar calado, porque quem vai justificar é o próprio Deus. Então isso é interessante, é muito importante isso. Mateus 26 está registrado essa passagem, né, que ele levava a Pilatos e tal, né, mas não vamos ler não, tá? Conforme o registro em Atos 23, quando Paulo estava sendo julgado, imediatamente se submeteu ao descobrir que Ananias era o sumo sacerdote de Deus. Então, o que acontece? Paulo, ele entende a necessidade, né? Mesmo ele sendo conhecedor, nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva rápida do que aprendemos na aula passada, e o autor está também repetindo a mesma coisa que falou anteriormente. Então nós vamos dar continuidade aqui. Então o que acontece? Paulo, ele entende que quando Deus dá a oportunidade para ele escolher o caminho certo, dando oportunidade para Saulo se arrepender dos seus pecados, para que ele viesse a realmente confiar a vida a Cristo, Paulo, ele entende que mesmo ele conhecendo a Bíblia Sagrada, mesmo ele conhecendo, né, ali o livro Torá, né, que é o 5 primeiro livro da Bíblia, ele passa a se submeter a uma autoridade, coisa que ele não tinha costume de submeter. Ele era uma pessoa que as pessoas submetiam a ele. Então o papel se inverteu, ele passou agora a ser o quê? Liderado por alguém. E Deus colocou quem na vida dele? Ananias. Ananias cuidou dele, Ananias pregou para ele, Ananias ensinou a palavra, Ananias fez a limpeza, e a limpeza do ser humano é feita através da palavra. Quanto mais ouvimos, mais ficamos limpos de dentro para fora. E aí Deus, ao nos limpar, o tempo estando limpo, o tempo passa a estar pronto para receber quem? O Espírito Santo de Deus, para fazer a morada. Então Paulo entendeu todo esse sentido e se submeteu a essa autoridade. Aí diz aqui, caso contrário, quando Paulo estava sendo julgado, imediatamente submeteu-se, ele descobriu que Ananias era o sumo sacerdote de Deus. Por isso, nós que trabalhamos temos de enfrentar face a face a autoridade. Caso contrário, nosso trabalho ficaria sob o princípio rebelde de Satanás, e trabalharemos sem o conhecimento da vontade de Deus. Não estaremos sob o princípio da obediência à autoridade. Então, quando alguém se levanta contra a autoridade, você imagina se Paulo se levantasse contra Ananias, será que ele voltaria a enxergar, estando ele cego? Ele estava cego carnalmente, ele não podia enxergar como eu estou enxergando aqui agora, porque Jesus havia cegado ele, para mostrar a ele que ele não sabe de nada. Ele ficou 3 dias cego. Agora imagina se nesse período de 3 dias cego, ele viesse a ser insubmisso a Ananias.
será que ele estaria enxergando? Não. Ele ia ficar no mesmo estado que ele estaria. Entende? Então Deus só faz a obra quem realmente se entrega de verdade. Isso aqui é muito interessante. E ele se entrega de uma tal forma à autoridade que ele abre mão de toda a autoridade que ele tinha para confiar, né, a sua vida a uma pessoa, e ele estaria recomeçando do zero a sua vida. Assim é todo ser humano que se aproxima de Deus. Tem que recomeçar de alguma forma, tem que se submeter, tem que obedecer minuciosamente. Vem o que vier, mas tem que estar sobre a autoridade, tem que estar sobre essa autoridade, senão nada anda, nada funciona. Mas é somente trabalhando na obediência à autoridade que poderemos trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Isto realmente exige uma grande revelação. Em Mateus 7, verso 21 ao 27, ao 23, quero que alguém leia aí, por favor, capítulo 7 de Mateus, verso 21 ao 23. Enquanto isso, quando o irmão vai abrindo, eu vou lendo aqui. Encontramos nosso Senhor repreendendo aqueles que profetizavam e expulsavam demônios e fazem muitas coisas grandiosas em seu nome, porque foram censurados. Aí diz aqui, por que foram censurados? Porque o demônio e porque o seu ponto de partida foi o ego. Eles mesmos faziam coisas em nome do Senhor. Esta é a atitude da carne. Por isso, nosso Senhor declarou-os malfeitores e não seus obreiros. Ele enfatiza que só há pessoas que fazem a vontade do seu Pai entrará no reino do céu. Só isto constitui obediência à vontade de Deus. Isto que se origina com Deus. Não temos de procurar trabalho para fazer, mas temos de ser enviados por Deus para trabalhar. Quando entendemos isto, realmente experimentaremos a realidade da autoridade do reino do céu. Então, leia aí para mim, Júnior, por favor. Alguém? Quem é que vai ler? Cadídia, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meio dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Amém. E essas são as palavras de Jesus, tá, irmãos? Palavras de Jesus. Isso sinaliza o quê? Na hora do acerto de contas, na hora da prestação de contas, que vai chegar um dia, vai chegar a prestação de contas, vai chegar o dia, vai chegar a hora, o momento. Isso é um momento que muita gente acha que não vai chegar. Vai chegar. Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo aquilo que fazemos mal aos olhos do Senhor, o Senhor vai cobrar. Isso é certo, entende? Porque Deus sabe quem é submisso e quem não é submisso. Quem é submisso obedece, quem não é submisso é rebelde. É diferente. Então você vê aqui no ponto de vista aqui, em que muitos procuram se chamar. Tem muita gente se chamando para alguma coisa, mas não quer se preparar, não quer passar por uma escola dominical, não quer estudar, não quer se empenhar, e quer ser alguma coisa onde, se não há dedicação. Primeiro, é necessário nós entendermos que até Jesus, sendo espiritual, ele fez a escola, ele fez ali, ele foi o mestre do seu discípulo, ele ensinou o seu discípulo, e seus discípulos aprenderam,
para depois serem enviados. E tem muita gente que estão se chamando. Muita gente está querendo se chamar ao ministério, muita gente quer fazer as coisas, mas de qualquer maneira. Não, ninguém pode fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Tem que querer fazer e tem que ser chamado. Esse é que é o porém. Se não houver chamado, não adianta. Se não estiver dentro da perfeita vontade de Deus, não adianta. Então, aí diz aqui, muitos, né, vão dizer no grande dia, né, fiz e aconteci, né, você leu aí, né? Muitos falam muitas coisas, muitos vão dizer, muitos ganharam muitas almas, mas também vai perder a própria alma. Mas por que será que Jesus falou isso? Existem princípios que eu sempre falo aqui para os irmãos. Princípios, Deus não negocia princípios. Isso é uma coisa que a gente tem que entender sempre e levar para o resto da nossa vida. Deus não negocia o que já está escrito. Deus não vai negociar. Deus não vai querer negociar. Ah, mas vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês. Não, mas eu ajudei fulano, ajudei ciclano, ajudei Beltrano né? E eu senti o chamado do Senhor na minha vida. Mas Deus não chamou. A pessoa disse que sentiu o chamado. Aí entra numa convenção, aí o dono lá da convenção desce o azeite, só porque a pessoa falou que foi chamado, que sentiu o chamado. Tudo fora da direção de Deus. Tudo fora. E vai dizer que foi Deus. E não foi Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Hoje em dia qualquer um desce azeite em cima de qualquer pessoa. Mas vai avaliar por onde essas pessoas passaram. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Avaliar por onde essas pessoas passaram. Quais foram as igrejas que deu certo? Ah, não deu certo a igreja A, B, C e D. Para que está podendo unção em cima de uma pessoa assim? Se não deu certo, não vai dar certo em outro lugar. Então, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus ordeiro. Ele gosta de coisas dentro da ordem, tudo certinho. Tudo vai acontecer no momento certo na nossa vida. Sempre vai ter o nosso momento. Quando eu fui chamado, eu corri do meu chamado. Fiquei um ano correndo do meu chamado, correndo de Deus, fugindo de Deus, porque eu não queria o chamado, porque eu via pastores sofrendo, eu via pastores que estavam liderando, que tinham amor pela ovelha, passando, sabe, cada situação que eu mesmo não queria passar, como autoridade. Por isso eu fiquei um ano fugindo do meu chamado, até que Deus usou um ancião, acredito eu que ele tinha quase 90 anos de idade, bem velhinho. Ele vivia lá na central do Brasil, evangelizando, dizendo: Jesus te ama. Ele só falava isso, pregava o folheto: Jesus te ama, olhinho brilhando, pregando o evangelho naquela idade. Sempre vi ele por ali. Mas um belo dia, eu estava passando ali por aquela rua, estava indo lá na Frei Caneca, eu ia doar sangue. Sempre uma vez por ano eu estou indo lá doar sangue, para ajudar as pessoas. E aí eu estava indo para doar sangue, passei por ele, me deu o folheto, fui embora. Na volta, quando eu voltei de doar sangue, passei pela mesma rua e estava ele lá evangelizando, debaixo do sol. Estava aquele ancião lá evangelizando. Quando ele me vê, ele começa a marchar, começou lá a falar em língua no meio da rua, e começou, e Deus bradou ali na hora. A presença de Deus desceu ali na hora e começou a falar através daquele ancião para mim: até quando você vai fugir do meu chamado? Eu chamei você, não foi o homem não, eu que estou te chamando. Quem vai descer o óleo sou eu, não é o homem. Você está com medo de quê? E Deus revelou tudo através daquele ancião, tudo o que eu estava pensando, tudo que eu estava, sabe, porque eu estava fugindo. E Deus ali selou o que Ele realmente tinha que fazer na minha vida. Então, irmãos, a autoridade espiritual, quando Deus coloca alguém, é para cuidar da gente.
É para orar por nós de madrugada. Não é aparentar que está orando. Não é aparentar santidade, não. É orar por você. É subir o monte. É se consagrar de verdade. Não é de mentira, não. Não é de meia boca, não. Porque um dia Deus vai cobrar de todas as autoridades, de todas as igrejas. Aonde estão as ovelhas? O que vocês fizeram? Da mesma forma que Deus cobra as ovelhas o respeito com as autoridades, Deus também vai cobrar as autoridades. Onde está a ovelha? O que aconteceu com a ovelha? O que sucedeu? Você foi lá, visitou, tentou conversar? Tudo isso Deus vai cobrar. E eu sei o peso da responsabilidade. Por isso, irmãos, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, o que falar na escola dominical? Me dá uma direção, me mostra isso, Senhor. Algo que possa edificar a tua igreja, possa abençoar o povo, né? Possa de fato fazer com que, né, todos nós venhamos a estar dentro do teu querer a cada dia, na tua vontade, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que o Senhor nos deu essa matéria, esse livro. Isso é um livro que vai ser repartido em várias apostilas, porque é tão grande que não dá nem para grampear, entendeu, dona Maria? Por isso eu não dei a apostila inteira, porque é muito grosso, é muita página. Então tem que ficar dando parcelado para você, que você faz parte de um livro que tem abençoado vidas no mundo todo, esse livro. Porque todos que entendem a importância da submissão à autoridade vão ser bem-sucedidos. Pode ter certeza no que eu estou falando. Porque, irmãos, a gente olha para lá para o deserto, olha lá o povo indo para o deserto, né? E você vê lá o povo murmurando, né? Poxa, aí o povo chega para Moisés, a gente está aqui padecendo de sede aqui, né? E Deus tirou a gente do Egito, a gente tinha provisão lá, tinha tudo lá, agora tu traz a gente para o deserto para morrer no deserto com sede? E aí Deus brada, fala com Moisés para dar um golpe lá na rocha, que dali iria jorrar água, que ali iria vir a provisão, né? Mas Deus viu a murmuração do povo. Deus não ficou satisfeito com a murmuração do povo. Tanto que todos que murmuraram morreram no deserto. Então o que a gente tem que ter é o cuidado, sabe de quê? É o cuidado de não desobedecer, não desrespeitar. Não estou dizendo só autoridade na igreja, não, irmãos. Eu estou dizendo a autoridade, né? Existe, já falei, autoridade policial, né? Existe prefeito, governador, existe presidente, né? Existe várias autoridades no mundo todo. A gente tem que se submeter, a gente tem que respeitar. Se a autoridade dissesse, por exemplo, muita gente questiona isso, se a autoridade dissesse aí, as igrejas têm que ficar fechadas no período de pandemia, a gente tinha que obedecer, sim ou não? Mas eles iam calar a nossa adoração a Deus? Eles iam calar a nossa oração a Deus? Tem gente que fica se remoendo. Covarde quem fecha a igreja. Covarde é quem se cala, não é quem fecha a igreja. Covarde é quem deixa de orar. Covarde é quem deixa de dar atenção à ovelha. Covarde é quem não evangeliza. Porque pode fechar a igreja, mas nós se calar para pregar o evangelho, não foi proibido isso. Então muita gente não enxerga isso. Então, irmãos, estar submisso e respeitar uma lei determinada, em alguns estados aí foi determinado o fechamento, e estão até obedecendo, outros agora voltaram ao normal, que é alguns pastores conhecidos lá de São Paulo, já disseram que voltou já ao normal, os cultos lá, graças a Deus, está até preocupado, mas é aquilo que eu digo, existem pastores de Deus, tem amigos meus lá, gente que abriu a igreja, sabe? Não para fazer culto. O pastor foi lá para fazer plantão. Se a ovelha quisesse lá conversar, desabafar alguma coisa, quisesse fazer um gabinete com ele estava lá dentro da igreja. Tinha dias que ele abria a igreja só para isso. E isso é importante, isso é bom. Porque a igreja, ela é um hospital, irmãos. A gente está aí para se ajudar um ao outro, né? Então, quando a gente entende que Jesus
ele condena pessoas que falam: eu preguei muito, ganhei muita alma, falei no teu nome, expulsei até demônio. E Jesus fala: aparta de mim que eu não vos conheço, é porque Jesus está falando que vai ter uma classe que vai ouvir essa palavra dele. Mas por que será? Porque se intitulou, se ungiu, tá certo? Outros não anda na legalidade, certo? Tem um monte de gente que não anda na legalidade. Tem igreja, mas não está registrado na Receita Federal, não está andando bonitinho, a gente não tem que estar submissa à autoridade na terra. Para andar sob a autoridade na terra, e toda a igreja tem que estar legalizada, né? Tem que estar registrada e tem que ficar prestando relatório para a Receita Federal para provar que está aberto e está funcionando. Tem muita gente que não faz isso. E aí o que acontece? Jesus diz assim: ai, de onde vier o quê? O escândalo. Aí sabe por que algumas igrejas fecharam em vários estados? Foi lacrado, fechado? Porque fiscalização bateu, não tinha CNPJ. Outras até tinha CNPJ, mas não tinha mais autorização para funcionar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não adianta nós sermos uma autoridade também e nós sermos desobedientes à autoridade terrena. Jesus não falou nada para Pilatos. Jesus não levantou um ai enquanto estava sendo acusado. Então nós temos que agir da mesma forma. Às vezes há injustiça, mas o melhor remédio é o silêncio. A melhor opção não é falar em meio à indignação. A melhor opção é o silêncio. A gente é imitador de Cristo. O que Jesus fez? Eu li aqui Isaías 53, verso 6 e diante, né? Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ninguém deu o caso dele, ninguém deu nada por ele, mas ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E se cumpriu em Mateus 26. Jesus ficou mudo, não falou nada, estavam acusando ele aí. E aí, você é a sua defesa, você vai falar o quê? Jesus não falou nada. Sabe por que ele não falou nada? Porque ele era inocente, não precisa se defender não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente segue esse espelho de Cristo. Então a autoridade de Cristo, até ele se submeteu a uma autoridade terrena, respeitando. Está entendendo? E isso é importante, nós seguirmos esse espelho. Para perceber a autoridade é preciso uma grande revelação, né? Há dois importantes aspectos no universo: confiar na salvação de Deus e obedecer à sua autoridade. Confiar e obedecer, né? Isso aqui é um conceito que é muito difícil. É muito difícil. Confiar e obedecer é difícil. É difícil por quê? Porque a gente confia em Deus. A gente confia em Deus ou não? Confiamos. Mas às vezes é difícil confiar no homem terreno. É difícil confiar no homem. É difícil? É difícil. Mas o que é difícil, mais difícil ainda para o ser humano, é entender que quem cuida da autoridade e quem vai cobrar da autoridade, conforme nós vimos aí anteriormente, é a pessoa de Deus. Ele vai cobrar da autoridade se está errado ou não. O nosso papel, o vosso papel é só obedecer. Isso é o que Deus quer de mim, de você. Obediência. Obrigado, querido. Obediência. É o que Deus quer ter de mim e de você. Se a autoridade está errada, ora pela autoridade. Se a autoridade falou algo errado, chega e chama a autoridade, com todo respeito. A Bíblia fala assim, 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 o senhor falou assado. Acabou, faz a sua parte, tenta abrir os olhos da autoridade que falou errado. Entende o que eu digo, irmãos? Tudo é uma questão de quê? De conversar, mas nunca de querer humilhar a autoridade, de desrespeitar a autoridade, de merecer a autoridade.
Nós não temos que desmerecer aqueles que Deus coloca na nossa vida. Se a autoridade é uma pessoa que nos orienta, que nos ajuda, nos dá uma palavra de ânimo, às vezes dá uma puxão de orelha, às vezes é necessário, mas se a autoridade faz isso, é porque Deus às vezes está falando, Deus quer falar, é porque Deus está mandando, e isso é para o nosso bem, mas não é por isso que a gente vai ficar com raiva da autoridade, porque a gente tem que pensar na autoridade maior, que é a autoridade de Deus, que é o que manda sobre todas as outras autoridades. Pode ter certeza, se alguma autoridade estiver em pecado, Deus tira e coloca outra autoridade. Isso é uma coisa que você não pode nem ficar preocupado nem preocupada, porque é Deus quem cuida da sua obra. Tá certo? A Bíblia diz que de engano ninguém fica por muito tempo na casa do Senhor. Você pode ter certeza, absoluta certeza, que tudo que tiver de engano, o Senhor tira do caminho. E é assim que funciona na vida espiritual. Nossa vida espiritual, nós temos que cuidar desse campo, né? Nós temos que confiar mais na autoridade de Deus, porque se nós não confiarmos inteiramente na autoridade de Deus, nós não teremos autonomia para acreditar na autoridade que está na terra. Se você deixar por um momento de acreditar na autoridade de Deus, você pode ter certeza que você vai deixar de acreditar naquele ao qual Ele constituiu para a tua vida. Então isso é um critério, tá certo? Mas só que o que Deus quer mais do que isso. Ele não quer só que você acredite, mas Ele quer que você obedeça. E o critério de obedecer está em quê? Todas as vezes que Jesus falou, vem, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz e segue-me. O que Jesus está dizendo com isso? Negar a si mesmo é um ponto. E para negar a si mesmo, eu tenho que confiar em quem? Nele. Para eu me negar a si mesmo, eu tenho que confiar nele. Certo? E aí ele diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. Então já é o segundo critério, obediência. Observe o que eu faço e faça igual. Ande como eu andei. Por isso que ele diz, segue-me. Porque Jesus está indo adiante e a pessoa está o quê? Seguindo ele. Então a pessoa está olhando para onde Jesus está indo, aonde Jesus entra, aonde Jesus sai, o que Jesus falou, qual foi a conduta de Jesus mediante algumas situações na vida. É a mesma conduta que eu tenho que ter. E assim a gente vai entendendo o real propósito de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos acelerar aqui rapidamente. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Alguém pode ler? Júnior, lê para mim Romanos 2,12 depois. A Bíblia define o pecado como transgressão. 1 João 3,4. A palavra em Romanos 2,12, sem lei, é o mesmo que contra a lei. A transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Isto é pecado. Pecado é uma questão de conduta, mas transgressão é uma questão de atitude do coração. Pode ler para mim, por favor. Primeira João 3,4. Quem está com o microfone aí? Pode ler. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Amém. Então, qualquer pessoa que comete pecado, desliga o microfone aí, por favor, comete transgressão diante de Deus. Tá certo? E o pecado da desobediência é uma transgressão séria diante de Deus. Então Deus, Ele, através da sua palavra, está mostrando para a gente que é melhor nós obedecermos do que colocarmos a nossa vida em risco para a perdição eterna. Tá certo? Romanos capítulo 2, verso 12. Por favor, Júnior.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Amém. Então, há julgamento para aqueles que permanecem no pecado. Então nós vemos aqui que o autor, ele coloca aqueles que estão fazendo certo, aqueles que são obedientes, né? O autor colocou os obedientes, ele não foi injusto aqui. Ele falou aqui existem pessoas que são obedientes, autoridades são abençoadíssimas, e existe aqueles que têm autoridade, estão com autoridade, caminham com autoridade, mas não querem obedecer, não querem se submeter, né? É o contrário, é a autoridade que tem que fazer a vontade deles. Se não fizer a vontade deles, eles não aceitam. Está entendendo? É mais ou menos por aí. E isso para Deus é pecado. Isso não pode entrar no nosso coração. Isso não pode entrar no nosso coração. Imagina se os discípulos de Jesus tivessem que falar com Jesus dessa forma. Imagina. Você vê uma conduta de Pedro, quando ele saca ali e corta a orelha do soldado. Você repara a reação de Jesus. Jesus aprovou aquilo? Não. Jesus reprovou na hora. Pegou a orelha do soldado, botou no lugar, foi restaurada a orelha dele na hora, restituída, né? Coloca na bainha a espada, né? Jesus deu logo uma repreensão nele. Mas o que acontece ali? Qual é a diferença ali de Jesus para Pedro? É que Pedro achava que tinha autoridade para fazer aquilo, porque estavam cometendo uma injustiça com Jesus. Entende? Só que na verdade a injustiça que estava acontecendo com Jesus não precisava do discípulo para defendê-lo. Tinha que acontecer mesmo. A Bíblia diz que ele tinha que ser conduzido, ele tinha que morrer pelos nossos pecados, né? O profeta Isaías já havia profetizado, nós lemos Isaías 53 aqui. Então o que acontece? Tinha que se cumprir a Bíblia, mas Pedro queria descumprir a Bíblia. Pedro não queria que fosse cumpridas as Escrituras. E às vezes nós nos colocamos muitas das vezes nessa posição de querer achar que a nossa vontade tem que estar acima da vontade de Deus, e não é bem assim. Evangelho não é isso. Evangelho é, se você entrou por essa porta, está aqui hoje, né? Como o Tiago está aqui hoje, né? Quer decidir a vida dele para Jesus, quer andar firme na presença do Senhor. E, é claro, essa decisão é uma decisão que cada um tem que tomar pessoal. Se cada um entrou por essas portas, pode ter certeza que tem que negar a si mesmo. Isso é o primeiro ponto do cristianismo. Se a pessoa não está disposta nem disposto a negar a si mesmo, em vão está dentro da igreja. E eu digo em qualquer igreja do mundo todo, está em vão na igreja. Pastor, que isso? É verdade. Porque não tem como Jesus operar na vida de alguém que quer que Jesus faça do jeito dele ou do jeito dela. Não. A banda não toca assim. Ou nós fazemos o que Deus manda, ou nós não fazemos. É simples assim. E quando nós entramos no curral das ovelhas, nós temos que estar pronto para o quê? Primeiro para ouvir, aprender, se atentar, certo? A todos os ensinamentos e praticá-los. Por isso que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, pega o teu problema. E ele está se garantindo, por isso que ele fala, pega a tua cruz e segue-me. Ele está se garantindo que vai resolver o teu problema, mas você tem que seguir ele olhando para ele. Como ele andou, como ele fez, e da mesma forma que ele fez, você tem que fazer também. Não é ir pelo seu próprio ideal, mas não, você vai pelo ideal de Cristo. Então ele era a autoridade, enquanto estava com os discípulos, a autoridade maior era quem? Era Jesus. E os discípulos estavam sujeitos à autoridade de Cristo. Entende? Então percebe-se que em várias mensagens você vê que quando os discípulos fazem o que Jesus mandava fazer, eles eram abençoados. Já perceberam isso? Quando os discípulos tentam intervir em alguma coisa, está tudo errado. Perceberam isso? É. E é assim na nossa vida também.
Quando nós queremos dar o nosso jeito, está fora. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, assim é que nós vamos ser abençoados. Então, que você possa guardar, eu marquei aqui, né, o presente século. Paramos aí em o presente século. Quem quiser marcar, nós vamos dar continuidade na próxima EBD daí para frente, que possamos entender que se levantar contra a autoridade, ou desrespeitar a autoridade, ou até mesmo falar mal da autoridade, é se levantar contra a autoridade de Deus. E isso é uma transgressão. Página 9, tá, irmãos? Isso é uma transgressão diante de Deus. E conforme foi falado em Romanos, haverá um juízo. E o que nós temos que evitar é o quê? É o juízo de Deus na nossa vida por desrespeitar a autoridade. Eu, graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila. Por onde eu passei, eu fui submisso à autoridade. Porque eu aprendi que aquele que é obediente à autoridade é abençoado. Vamos estar orando? Vou pedir a Dona Maria para orar. Dá um microfone para ela aí, Júnior, para ela orar pelo término da EBD. Faça uma oração para nós aí, Dona Maria, por favor. Amém? Senhor eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, entrega nossas vidas em tuas mãos, Senhor, na tua igreja, Senhor, todos os membros dela, Senhor, que Deus tome conta de nós, Senhor, que este curso seja abençoado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém? Café da tarde, em nome de Jesus, encerra aí para mim, gente. Glória a Deus.